Neste domingo, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma lista de realizações de seu governo na última semana. Bolsonaro disse: como de praxe, relatório semanal de alguns pontos positivos do governo Bolsonaro, segunda semana de outubro. Ouçam. 1. Dados do Cinesp, Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre número de crimes no primeiro semestre de 2019 e comparação com o mesmo período de 2018. Menos 5.423 assassinatos. Roubos a bancos caíram 40%. Roubos a veículos, 27%. É nosso dever ir mais longe. 2. Programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania continua avançando pelo país, presente e crescendo em todas as regiões brasileiras. Avanço de 57,4% nos primeiros 7 meses de 2019. Educação, saúde e desenvolvimento aos mais necessitados. Hoje, o maior programa do mundo de visitação domiciliar para atenção à infância. O programa Criança Feliz, ele fortalece, ele traz um fortalecimento para a chegada da mãe também no olhar para a criança. E através do programa Criança Feliz também, a gente consegue não só focar na criança, é no todo. A gente precisa muito ter esse olhar, até mesmo por causa da criminalidade, saneamento básico, questão de drogadição. A droga é um fator de violência e de pobreza muito grande. E isso é devastador para o futuro de uma criança. Esse acompanhamento do programa Criança Feliz, essa atenção às crianças dos primeiros anos de vida, vão fazer com que elas se desenvolvam melhor, dentro de um ambiente mais saudável, como é a casa da Sulamita. E os estímulos precisam acontecer ainda na gravidez, como é no caso da Daniele. Com cuidado adequado, ainda na barriga da mãe, o filho vai ter a chance de se tornar um adulto mais saudável, tanto no aspecto físico, quanto no emocional e intelectual, para que o futuro dele seja do jeito que ela sonha. Eu acho que ele, pra mim, vai nascer uma criança muito feliz, né? Porque ele vai estar sentindo que ele está recebendo muitas atenções. Essas coisas que a gente passa é muito importante. Pra mim, eu me sinto muito feliz em poder passar isso pra ela. Olha, o que apaixona no programa é isso, é ver essa mudança. Eu acredito que é um bom incentivo, até mesmo pelo fato que hoje em dia nós estamos vivendo uma fase bem difícil, né? É muita violência, então eu acho que a gente consegue reverter esse quadro no futuro com as nossas crianças se nós ensinar elas hoje. Polícia Federal queimou mais de 3 toneladas de cocaína. A apreensão recorde em 2019 já superou 60 toneladas. Com o projeto Pra Frente Brasil, o trabalho de inteligência entre agentes de segurança da União, estados e municípios, estes e outros índices de criminalidade continuam caindo. Sufocamento do crime organizado, bem como retirando o sustento dos partidos e grupos terroristas que compõem o Foro de São Paulo. Estes pretendem, mediante o terror, o empobrecimento dos povos e falta de educação para manterem seus líderes ativos e sempre buscando o poder. Desde o dia 30 de agosto, forças de segurança federal, estaduais e municipais trabalham em conjunto em 5 cidades. Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. É o programa Em Frente Brasil, que depois de um mês de atuação, apresenta os primeiros resultados na queda da violência. O balanço revela que o número de homicídios caiu 53% nos municípios que participam do Em Frente Brasil. Foram 39 registros em setembro deste ano, contra 83 ocorrências em setembro do ano passado.
A força-tarefa também contribuiu para a redução de quase 40% nos roubos em setembro, em comparação com 2018, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além desta primeira fase de choque operacional para combater a criminalidade violenta, o projeto também contará com uma segunda etapa que envolve 10 ministérios, entre eles Saúde, Educação e Cidadania. A ideia do governo é melhorar a realidade socioeconômica das cidades atendidas pelo Em Frente Brasil. E o ministro Sérgio Moro comentou o resultado alcançado neste primeiro mês do programa Em Frente Brasil. O Em Frente Brasil completa 30 dias, foram 5 municípios escolhidos em cada região do país e tem apresentado bons resultados. Uma queda, falando em assassinatos, de cerca de 53% em comparação com o mesmo mês de setembro do ano passado. Então, isso está funcionando. Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto que é do governo do presidente Jair Bolsonaro e projeto piloto, pioneiro, que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana. 4. O governo espera arrecadar R$100 milhões este ano com bens de traficantes. Uma medida provisória aprovada pelo Congresso facilita a venda de patrimônio apreendido para que o recurso seja utilizado em projetos de combate às drogas. Aviões, apartamentos e carros de luxo, iates e fazendas fazem parte dos bens apreendidos com o tráfico e que podem ser leiloados e revertidos em recursos para aparelhar as polícias federal e dos estados, além de ajudar em programas de tratamento de usuários de drogas. E uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro vai agilizar a venda de bens obtidos de forma ilícita por traficantes de drogas. Ao vivo, a repórter Márcia Fernandes traz mais detalhes sobre o assunto. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, no Brasil, são 30 mil bens desse tipo que estão disponíveis para venda. Outros 50 mil bens aguardam decisão da Justiça para poderem ser vendidos. Enquanto essa decisão não sai, eles ocupam espaços públicos. Com a medida, vai ser possível leiloar de forma mais rápida esses bens e o valor arrecadado vai poder ser utilizado antes mesmo do fim do processo judicial. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, explicou como que vai ser usado esse dinheiro. Vamos ver. Bem, se o tráfico de drogas é assim tão lucrativo, nós temos que aproveitar melhor esses recursos. Qual que é a ideia? Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos. Olha, e além de arrecadar mais rápido, o Estado também vai passar a gastar menos com a manutenção dos espaços para guardar esses bens. Só para vocês terem uma ideia, só o Estado de São Paulo, no ano passado, gastou R$24 milhões para guardar esses bens apreendidos pelo tráfico. O presidente Jair Bolsonaro, ele falou que esse dinheiro vai ser usado exatamente para combater esse tipo de crime. Vai dar munição para ele poder, de fato, ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem de dinheiro, é o pessoal da corrupção, essas questões todas que com recursos, com meios, ele vai poder fazer. 5. A inflação registrou queda de 0,04% para o mês de setembro. É o menor resultado desde 1998. 6. De julho para agosto, a indústria cresce em 11 dos 15 locais pesquisados. Os avanços foram Amazonas, 7,8%, Pará, 6,8%, São Paulo, 2,6%, Ceará, 2,4%, Paraná, 2,1%, Rio de Janeiro, 1,3%, Mato Grosso, 1,1%, Minas Gerais, 1%, Paraná, 0,3%, Nordeste 0,2% e Goiás 0,2%. A fonte é a Pesquisa Industrial Mensal. Temos muito a percorrer, o Brasil tem jeito. 7. Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cria descontos no mês de outubro para produtos oriundos da agricultura familiar.
Valorizar e estimular o pequeno produtor e economia ao consumidor. Inaugurada a unidade de distribuição da agricultura familiar de Santiago, no Rio Grande do Sul, que movimentará cerca de 22 toneladas de alimentos durante os 10 meses de convênio com o Programa de Aquisição de Alimentos. Cooperando com o pequeno produtor, surgem gigantescos resultados. 8. O governo já bateu a meta estipulada para privatizações em 2019. Temos 119 projetos anunciados e prevemos realizar mais 22 leilões até o fim do ano. Em 9 meses foram concluídos 29 projetos. Mega leilão da seção onerosa está previsto para novembro. Já a venda de estatais ainda aguarda modelagem e depende de aval do Congresso. Impedimento de loteamentos políticos, qualificação de serviços oferecidos ao cidadão, recursos obtidos sendo aplicados onde realmente necessitam, além de, com muito sacrifício, tapar rombos monstruosos deixados por governos anteriores. Seguimos adiante. Mais de 96 bilhões de reais. Este é o valor arrecadado até o mês passado com as desestatizações. A maior parte veio de privatizações e desinvestimentos, quando a União se desfez definitivamente de empresas ou participações em empresas. Nós estamos transformando coisas estatais em privadas, de forma que o mercado possa ser mais competitivo. Estamos indo na direção de prestigiar o mercado, a livre concorrência. Hoje, 17 empresas estão no Programa Nacional de Desestatização. A intenção do governo é reduzir o tamanho do Estado, diminuindo assim as despesas da União. De acordo com Salim Matar, a União participa de 637 empresas, direta ou indiretamente. E só na última década, segundo o secretário, o governo desembolsou 190 bilhões de reais para as estatais federais. A maior parte dos recursos para cobrir o rombo de empresas públicas dependentes, que dão prejuízo. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado para que nós possamos focar na qualidade de vida de cada cidadão desse país. O Ministério da Educação lançou o programa Novos Caminhos, que criará 1,5 milhão de matrículas na educação profissional, aumentando de 1,9 milhão para 3,4 milhões até 2023, o que representará um crescimento de 80% até o final de nosso mandato. A formação em faculdades é fundamental, contudo, o ensino técnico é motor para que o retorno do dinheiro do contribuinte aconteça de maneira mais rápida e eficaz para a sociedade. Novos caminhos profissionais para você, jovem, buscando a profissão do futuro. O que a gente tem hoje no Brasil de ensino técnico? Hoje nós temos menos vagas do que nós tínhamos alguns anos atrás. O ensino técnico não foi levado a sério no Brasil, ao contrário do que acontece na Europa, onde 50% dos jovens fazem ensino técnico. Isso vai mudar. A gente vai expandir durante o primeiro mandato do presidente Bolsonaro em 80% o número de vagas de ensino técnico no Brasil, para as pessoas que queiram se especializarem numa área, numa profissão, num ofício. Isso reduz o desemprego e aumenta, em média, 20% a renda dessa pessoa. É mais dinheiro para você, seus filhos, seus netos, seus vizinhos, você, pagador de imposto, que paga por tudo isso. Muito obrigado. 10. A maioria das capitais vive retomada do emprego formal. 14 tiveram saldo positivo com carteira assinada nos 8 primeiros meses do ano. São Paulo lidera o ranking com 58.889 novos postos de trabalho. A herança monstruosa deixada pelo PT tem que ser revertida. 11. Sancionado o novo marco das telecomunicações. Mais ampliação do acesso à internet para a população, ou seja, informação chegando, mesmo em locais onde o investimento em banda larga é considerado pouco rentável pelas empresas, os rincões do Brasil. 12. O Ministério da Educação entregou 180 ônibus escolares, todos com acessibilidade para 144 municípios de São Paulo. De um lado, o governo Bolsonaro corta a corrupção e o desperdício para que do outro venham benefícios para a sociedade.
13. Obras da Ferrovia Oeste-Leste na Bahia, com operações em diferentes frentes. Construção de viadutos, lançamento de dormentes, terraplenagem e recuperação de passivos. O Ministério da Infraestrutura está fechando o primeiro trecho que vai para a concessão em 2020, Caetité-Ilhéus, e já adiantando bem o segundo trecho. A ideia original prevê a extensão da linha até o Tocantins, integrando a Norte-Sul e conectando o litoral baiano à produção do interior do Brasil. Investimento maciço neste modal abandonado e essencial para o país com nossas extensões territoriais. Eu quero falar para os pessimistas. Lá atrás, quando o Programa de Parceria de Investimento foi criado, foi feita uma reunião do Conselho do Programa de Parceria e foi qualificado numa reunião 54 projetos. Nas matérias que saíram logo à noite, nos jornais da noite, diziam assim, apresentar projeto é fácil, quero ver entregar. No mês seguinte a gente fez 34 leilões, dos 54. Quando o programa foi criado, diziam assim, esse programa é ambicioso, vocês vão conseguir entregar? Bom, com o leilão de ontem de óleo e gás, que se arrecadou 9 bilhões de reais, são 154 leilões realizados. E esses investimentos vão acontecer. Quando a gente disse que ia fazer 23 leilões nos 100 primeiros dias, alguns disseram, vocês não vão fazer, nós fizemos. E outros disseram, isso já estava estruturado lá atrás. Sim, estava. Que bom. O governo está dando continuidade, está encarando a infraestrutura como uma questão de Estado. E os leilões tiveram resultados espantosos, que surpreenderam as nossas expectativas. E ninguém entrou no leilão e deu um bid porque estava estruturado no governo passado. É porque está olhando para frente, está acreditando no Brasil, está acreditando na condução correta. Há tempos atrás, disseram o seguinte, o governo não tem base, não vai aprovar a reforma da Previdência. E só falta um turno agora para aprovar a reforma da Previdência e com uma potência fiscal adequada. E outras reformas estão acontecendo de forma às vezes silente, sem que se perceba. Mas o Banco Central, por exemplo, está conduzindo uma reforma do sistema financeiro e vai usar trilhões de reais em imóveis que estão hoje completamente imobilizados como colaterais em operações de crédito. Nós vamos baixar o custo do crédito e vamos diminuir o gap de crédito. Isso é atuar na produtividade. Alguém pode dizer, poxa, mas vocês só fizeram 10 mil quilômetros de concessão federal em 25 anos de história, vocês vão fazer 16 mil quilômetros em 4 anos? E a resposta é, nós já temos 5.200 estruturados e ano que vem a gente faz 7 leilões com esses 5.200. E já preparando um grande pacote para 2021. Do que a gente está falando? De licitar o aeroporto de Congonhas, de licitar o aeroporto Santos Dumont, de fazer a nova licitação da nova Dutra, de vender o Porto de Santos. Olha isso. A gente está falando de agora, no dia 6 de novembro, fazer o maior leilão de óleo e gás do mundo, que vai ser o leilão da seção onerosa. Então minha mensagem de hoje vai para o pessimista. Pessimistas, me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Porque as pessoas que estão no governo Bolsonaro, porque as pessoas que estão trabalhando com infraestrutura, amam o que fazem, amam o Brasil, acreditam no Brasil e vão entregar. Então, o Brasil vai dar certo. E vai dar certo porque está vocacionado para ser grande. E ninguém aqui vai fazer parte de geração perdida. Nós somos parte da geração que vai transformar esse país. Dinheiro retornado da corrupção histórica do PT, aplicado onde deveria. Mais uma fase em andamento.
O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou esta semana mais investimentos que estão na transposição do Rio São Francisco para que a água chegue à região metropolitana de Fortaleza, beneficiando quase 4,5 milhões de habitantes. 15. Mais aéreas começaram a operar voos internacionais no Brasil. As primeiras foram a Norwegian e a Sky Airline, na próxima semana a Flybond. A modificação na legislação possibilitou a entrada de companhias internacionais que demonstram crescente interesse. Após este passo inicial, as empresas aéreas adentrarão o mercado doméstico e possibilitarão o barateamento também dos voos dentro do país. A previsão é que isso aconteça em poucos meses. 16. No Ceará, a PM Terminals P100 registrou crescimento de 26% na movimentação entre janeiro e setembro de 2019. O aumento se deve, em grande parte, às exportações, com destaque para as frutas destinadas aos americanos e europeus. Aumento da produção, empregos e economia. De janeiro a setembro foram operados 247.497 TEUs frente a 196.121 TEUs registrados no mesmo período do ano passado. Em setembro, outra marca histórica, a maior movimentação mensal, com 35.668 TEUs operados. Um TEU é igual a um container. 17. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, do Ministério da Economia, entrega à Secretaria de Aviação Civil 17 aeroportos prontos para serem concedidos à iniciativa privada. Com mais este lote, já são 35 os aeroportos transferidos à Secretaria. Até dezembro virão mais 10. As áreas transferidas são em Cruzeiro do Sul, Tabatinga, Tefé, São Mateus, Goiânia, Imperatriz de São Luís, Corumbá, Altamira e Santarém, Petrolina, Parnaíba e Teresina, Foz do Iguaçu, Pelotas, Uruguaiana e Joinville. 18. Produção de motocicletas em setembro foi 15,1% maior na comparação com o mesmo mês de 2018. Emprego e atrativo para o investidor num dos maiores setores para este mercado no mundo. 19. Anúncio de que o governo dobrará o limite atual para compras em free shops. O ministro da Economia, Paulo Guedes, a pedido do presidente, prepara decreto para os próximos dias. Os brasileiros que voltam de viagens ao exterior poderão comprar $1.000 em produtos nos aeroportos. Hoje o limite é de $500. A cota permitida para compras no Paraguai também vai mudar. Ampliação de $300 para $500 no valor máximo de pessoa que cruza a fronteira. 20. Brasil sobe de posição no ranking global de competitividade. Indicativos de confiabilidade do investidor. Se todos fizermos o dever de casa, teremos muito mais a crescer. E o Brasil subiu de posição no ranking global de competitividade e agora ocupa a posição de número 71. Para o governo, medidas como a modernização do Estado e as obras de infraestrutura ajudam a melhorar o ambiente de negócios no país. Um levantamento divulgado nesta quarta-feira em Brasília, durante o primeiro seminário de competitividade do setor de infraestrutura, aponta que o Brasil avançou no ranking de competitividade mundial e ocupa agora a posição de número 71 entre 141 países. A avaliação, feita pelo Fórum Econômico Mundial, considera fatores como capital humano, ambiente favorável e mercado. No topo do ranking, Singapura superou os Estados Unidos e ocupa o primeiro lugar. Em seguida vem Hong Kong, Holanda, Suíça e Japão. O ranking levou em conta dados de 2018 e as expectativas de mercado para a economia colhidas nos 3 primeiros meses de 2019. Para fazer com que o país avance posições, o governo aposta em medidas como a modernização do Estado e em obras de infraestrutura. A gente está se debruçando em cima de temas como o risco cambial, a questão do meio ambiente, do licenciamento ambiental. Tem todo um ambiente de negócio que está sendo construído. Temos uma série de ações e a competitividade é um dos componentes que é medido por esse ranking do Banco Mundial, focadas, nós estamos focados já no resultado do ano que vem. 21.
Índice ABCR de setembro aponta alta de 3,2% no fluxo de rodovias concedidas, corredores importantes, na comparação com o mesmo período de 2018. No acumulado do ano, alta de 3,7%. Indicativo de crescimento na circulação de bens e pessoas, sinal de economia reaquecendo. 22. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, entregou esta semana 1.568 moradias do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. Neste ano, o governo Bolsonaro liberou 194 milhões para o programa no estado. Já foram 30 mil entregas e quase 11 mil novas contratações de emprego. 23. O Agronordeste contempla 230 municípios, além de Minas Gerais, e 1,7 milhões de pessoas. O MP do Agronegócio, lançado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As rotas da integração nacional, os polos de agricultura irrigada e os perímetros de irrigação do Ministério do Desenvolvimento Regional contribuirão com as estratégias de desenvolvimento deste projeto do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro lança nesta terça-feira o Agronordeste. Vamos até o Palácio do Planalto. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes sobre esse e outros assuntos da agenda presidencial. Bom dia, Luciana. É isso mesmo, Mara. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O Agronordeste vai impulsionar o desenvolvimento do setor rural, buscando aumentar a eficiência produtiva e os benefícios sociais na região. E ainda hoje, o presidente Jair Bolsonaro coordena mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio do Planalto. Essas reuniões acontecem semanalmente desde o início do governo, em janeiro. Nela, os ministros mostram que cada pasta tem desenvolvido e os planejamentos futuros. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado de uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que mostra um crescimento de 41% na intenção de micro e pequenos empresários brasileiros de investir nos próximos meses no país. A pesquisa foi realizada com mais de 1.000 empresários e também prevê a geração de mais de 100 mil vagas temporárias neste Natal. No post, o presidente Jair Bolsonaro conclui que este é mais um sinal da confiança dos investidores na recuperação da economia brasileira. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que prevê gratuidade na publicação de editais da Administração Pública Federal no Diário Oficial da União. Eu acompanhei essa cerimônia e nós vamos ver agora. O decreto torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e estatais dependentes, aquelas que integram o Orçamento Geral da União. Antes, as publicações eram cobradas. É extremamente benéfica do ponto de vista, seja de melhorar a gestão fiscal, tirando do orçamento da União penduricalhos desnecessários, e melhorar também procedimentos administrativos. A gente desburocratiza os órgãos de administração e libera esses órgãos para condução aí de outras atividades. O decreto entra em vigor em 1º de novembro. A alteração é mais um passo do governo federal no processo de desburocratização e de racionalização da administração pública. Estatais não dependentes e entidades privadas vão continuar pagando pelo serviço normalmente. Também foram apresentadas as medidas de modernização da imprensa nacional e as novidades no projeto de transformação digital do governo federal. Uma das iniciativas é o desenvolvimento de um aplicativo para facilitar a pesquisa no Diário Oficial. A simplificação nos processos e a integração com outros órgãos tem como objetivo facilitar o dia a dia do cidadão. A nossa obrigação é prestar um bom serviço às pessoas e nos pequenos exemplos que vão se reverberar para que seja toda a administração pública com essa orientação, nós vamos deixando o nosso legado. Para o presidente Jair Bolsonaro, a desburocratização é uma das prioridades do governo. Temos feito o possível para seguir nessa linha, como, por exemplo, agora a lei da liberdade econômica, que tem facilitado a vida de quem quer produzir, quem quer empreender. E nós, o tempo todo, trabalhamos em cima disso. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo.
Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.